Olá pessoal, bem-vindos ao curso SketchUp 8 Modelagem Arquitetônica. Nesse curso nós vamos trabalhar com o SketchUp na versão 8 gratuita e vamos aprender como utilizar algumas técnicas de modelagem para fazer estudos de projeto. Nessa primeira aula nós vamos aprender como trabalhar com os arquivos vindos do AutoCAD e colocar eles dentro do SketchUp para começar a modelagem. Para importar um arquivo do AutoCAD para o SketchUp 8, nós temos que usar um recurso do SketchUp 7. Então, eu sugiro que vocês tenham as duas versões salvas no computador, porque o SketchUp 8, na versão gratuita, quem tem a versão Pro, que é paga, não precisa. Mas na versão gratuita, na hora que a gente pede aqui arquivo importar, ele não importa arquivos DWG. A gente tem arquivos do SketchUp, do 3ds Max, tem alguns outros arquivos aqui JPG e não tem arquivos DWG. Então, para trabalhar com arquivos DWG, nós precisamos utilizar primeiro o SketchUp 7. Eu vou abrir o meu SketchUp 7, eu estou aqui com a versão 8, para que a gente possa trabalhar com os arquivos em DWG. Então, eu tenho aqui SketchUp 7, começo aqui a utilizar o SketchUp e ele me abre uma versão do SketchUp 7. Pode ver que ela é diferente da minha outra versão, tá vendo? A minha outra está aqui embaixo. Então, com essa versão 7, eu consigo importar arquivos DWG. Eu entro aqui em File, Import e procuro aqui o meu arquivo DWG. Eu já tenho aqui um arquivo chamado planta, aqui eu consigo, tá vendo? Ele aparece o DWG aqui. Tem um arquivo chamado planta, clico em abrir e ele importa, com todos os layers, ele me dá todos os dados aqui de importação, close, e ele importou a minha planta do AutoCAD, que eu já tinha deixado preparada, aqui para o SketchUp. Quando eu trago um arquivo do AutoCAD para o SketchUp, ele vem com todos os layers que eu tinha no SketchUp, mesmo que aqui ele apareça em preto e branco. Então, se eu clico aqui em camadas, e nós vamos depois ver direitinho como trabalhar com essas camadas, clico nesse ícone, aparecem todos os layers. E aparecem os layers todos que estavam lá no meu arquivo DWG. O ideal é que a gente, antes de trazer esse arquivo para cá, faça lá no AutoCAD uma limpeza desses layers. Coloque tudo no layer 0 e traga esse arquivo com o layer 0. Se a gente não conseguiu fazer isso por algum motivo, nós podemos selecionar esses layers todos aqui. Eu posso trazer todos esses layers, seleciono eles aqui. Tá? E clico aqui no sinal de menos, que é Delete Layer, tá? Ou quem estiver utilizando a versão em português vai ter lá apagar camada. E aí ele me pergunta o que eu quero fazer. Se eu quero levar todos esses layers para o layer default, que é um layer padrão, para o layer corrente, que é o layer 0, na verdade, lá que eu deixei, ou se eu quero realmente deletar e não quero fazer nada com eles. Aí ele vai deletar todas as linhas que eu tiver com esses layers, tá? Então, eu vou mandar para o layer corrente. Ok. Então, eles foram todos para o layer 0, tá? Eu não perdi nenhuma informação aqui, mas eu deixei muito mais fácil, porque eu vou exportar isso e vou importar isso no SketchUp 8. Então, fica muito mais fácil para eu depois trabalhar com camadas no SketchUp 8. Agora que eu fiz essa etapa, eu só preciso salvar esse meu arquivo, tá? E como eu já deixei esse meu arquivo salvo aqui no meu SketchUp, eu vou voltar para o 8, tá? E venho novamente aqui em Arquivo e Importar. Esse meu arquivo, ele já está com a extensão do SketchUp, arquivos do SketchUp. Eu tenho vários arquivos aqui, mas o que eu deixei pronto se chama planta. Deixa eu encontrar ele aqui. Planta import. Eu deixei essa minha planta pronta aqui. Abrir. E aí eu trago essa planta, tá vendo? Como um arquivo do SketchUp. Eu quero colocar ela aqui no ponto 0, então, que é o meu ponto de origem. Então,
Estou deixando ela aqui no ponto zero, tá? Essa minha planta não vem em escala, nós vamos aprender ainda como escalonar essa planta para que ela fique num tamanho aproximado, porque o SketchUp ele não é preciso, não é totalmente preciso, mas ele fica assim o mais próximo possível dos tamanhos originais que eu tinha lá no meu AutoCAD. Nessa aula nós vimos como fazer para importar um arquivo em DWG no SketchUp 8, utilizando os recursos do SketchUp 7, já que a versão 8 não tem a possibilidade da gente inserir os arquivos DWG quando é a versão gratuita.